A internet, que começou como um projeto de pesquisa acadêmica em 1969, é a rede de computadores mais usada no mundo. Tudo começou com uma ideia simples: computadores que podiam conversar entre si. As implicações disso mudaram a maneira como nos comunicamos em todo o mundo. A internet só se tornou a rede comercial global nos anos 90. Hoje, a internet representa algo completamente diferente. Tornou-se muito maior e influente em nossas vidas do que qualquer outra tecnologia antes. Mas como exatamente a internet mudou a maneira como vivemos nossas vidas? Vamos dar uma olhada nas 10 maneiras pelas quais a internet mudou nossa rotina. 1. Orientação. Antes da internet, você realmente precisava pedir instruções ou aprender a usar um mapa para chegar onde queria. Agora, tudo o que você precisa é do seu telefone e pode obter instruções para onde quer que você vá. 2. Compras. Antes da internet, Amazon era apenas um rio da Amazônia. Você precisava ir ao shopping, onde as opções eram limitadas a algumas marcas, se você não morasse em uma cidade grande. Hoje, tudo o que precisamos é de internet e cartão de crédito para comprar o que quisermos de todo o mundo. 3. Namoro. Antigamente, se você queria namorar alguém, precisava perguntar pessoalmente. Se você fosse um pouco tímido, enviaria uma carta de amor ou pediria que seu amigo falasse com o crush. Mas agora, graças à internet, o namoro tornou-se tão fácil quanto deslizar para a esquerda ou para a direita em vários sites de namoro. 4. Comunicação. Muito antes da internet, as pessoas usavam papel e caneta para escrever mensagens. Selavam-nas em um envelope com um carimbo e esperavam que fosse entregue ao destinatário. Isso levava dias. Hoje, não importa onde você esteja, ainda poderá conversar com sua família e amigos que podem estar do outro lado do mundo através da magia da internet. 5. Notícias. As pessoas costumavam ler notícias nos jornais. Tinham que esperar dias para saber as notícias de todo o mundo até que elas fossem impressas no jornal local. As notícias de hoje são instantâneas. Segundos após um grande evento, o mundo fica sabendo graças à internet. 6. Procurar emprego. Antes, as pessoas procuravam empregos em classificados e tabloides, ou você precisava conseguir uma entrevista com alguém que conhecesse. Claro, você ainda precisa de habilidades e diplomas, mas você precisa de um meio adequado também. Vários aplicativos foram criados e agora preenchem a lacuna entre o candidato em potencial e o empregador. 7. Aprender novas habilidades. Antes da internet, a única maneira de aprender uma nova habilidade, como cozinhar, tocar violão, pintar, etc., era aprender pessoalmente com um especialista. Mas agora, tudo o que você precisa fazer é acessar a internet e procurar um vídeo tutorial, e um especialista pode realmente ensiná-lo através de um vídeo de qualquer canto do mundo. 8. Entretenimento. Antes da internet, você precisava esperar que seus programas favoritos aparecessem na TV e esperar mais uma semana inteira para o próximo episódio. A música estava disponível apenas no rádio ou nos canais de música da TV. Hoje, com o aumento dos serviços de streaming, podemos assistir e ouvir o que quisermos, quando quisermos. 9. Leitura. Antes da internet, você tinha que ir à biblioteca ou comprar livros e enciclopédias para ler sobre novos tópicos. Hoje podemos pesquisar no Google sobre qualquer coisa e temos as respostas na ponta dos dedos. Podemos ter bibliotecas inteiras na palma de nossa mão. 10. Jogos. Até algumas décadas atrás era quase impossível convencer as crianças a entrar, a menos que estivesse escuro ou que seu programa de TV favorito estivesse no ar, porque elas brincariam lá fora o dia inteiro. Hoje, os pais estão tentando convencer os filhos a sair e brincar sem seus dispositivos. A internet nos deu inúmeras razões para elogiá-la, seja educação, entretenimento, comunicação ou qualquer outra coisa. A internet o servirá com tudo o que você precisa. Mas não vamos esquecer a dependência e o vício que isso pode trazer. Enquanto a internet é apenas uma parte de nossa vida e não o todo e o fim, a internet pode realmente facilitar nossas vidas. Você não concorda? Ao longo da história humana, doenças infecciosas, epidemias e pandemias foram algumas das maiores ameaças à humanidade. Nada matou mais seres humanos do que vírus, bactérias e parasitas que causam doenças.
Nenhum desastre natural, como terremotos, vulcões ou guerra, chegou perto. Observar as piores pandemias da história pode não apresentar uma solução imediata para lidar com a pandemia atual. No entanto, elas nos ensinam lições importantes sobre como lidar com outros surtos no futuro. 1. A praga de Justiniano. No século VI, a praga de Justiniano matou cerca de 50 milhões de pessoas, o que era talvez um quarto da população global na época. A pandemia foi causada pela bactéria chamada Yersinia pestis. A praga de Justiniano foi espalhada por ratos infectados e suas pulgas por todo o Império Bizantino. Muitos acreditam que pode ter acelerado a queda do Império Romano. 2. A peste bubônica. Também conhecida como peste negra, a peste bubônica aconteceu no século XIV e pode ter matado próximo de 200 milhões de pessoas, representando cerca de 30 a 50% da população europeia na época. Provavelmente foi causada pela bactéria chamada Yersinia pestis, que é o mesmo patógeno da praga de Justiniano, espalhando-se através de ratos infectados. A prática de quarentena foi iniciada durante esse período para tentar controlar a propagação da doença. 3. Varíola. Estima-se que a varíola tenha matado até 300 milhões de pessoas somente no século XX. Acredita-se que tenha se originado na Índia ou no Egito há pelo menos 3.000 anos. A doença se espalhou mais tarde por rotas comerciais na Europa, África e Ásia. A causa do surto de varíola foi uma das duas variantes do vírus varíola, varíola maior e varíola menor, que causavam febre, vômitos, feridas infecciosas e erupções cutâneas. A primeira vacina foi desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner para combater a varíola. 4. Gripe espanhola. Em 1918, a pandemia de influenza matou cerca de 50 milhões de pessoas, mais mortos que na Primeira Guerra Mundial, infectando 1/3 da população global. A segunda onda da pandemia foi mais devastadora devido à falta de vacinas eficazes, levando à morte de dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. 5. HIV/AIDS. A pandemia de HIV já infectou mais de 75 milhões e matou entre 30 a 35 milhões de pessoas. Ainda não existe vacina disponível para essa doença. O vírus interfere no sistema imunológico, tornando a pessoa vulnerável ao que é chamado de infecções oportunistas, como tuberculose, pneumonia e algumas formas de câncer. Acredita-se que a infecção tenha se originado de um tipo de chimpanzé na África Ocidental, onde a versão chimpanzé do vírus, chamada vírus da imunodeficiência símia, SIV, provavelmente foi transmitida para os seres humanos e se transformou em HIV, quando os humanos caçavam esses chimpanzés em busca de carne, entrando em contato com o sangue infectado. É improvável que o número de mortes pela Covid-19 chegue perto da peste negra ou da gripe espanhola, graças aos avanços de hoje na medicina e infraestrutura. A ciência nos levou muito longe no século XXI e estamos mais bem equipados hoje do que nunca. No entanto, isso não significa que esse vírus não deva ser levado a sério. Sabemos que existem diferenças notáveis entre as pandemias do passado e nossa atual pandemia do coronavírus. No entanto, existem algumas lições importantes a serem tiradas delas. O monitoramento é fundamental. Precisamos saber quem está infectado no momento e quem já foi infectado. O teste é importante para entender a Covid-19 e retardar seu progresso. Distanciamento social e medidas de quarentena são necessárias para retardar a propagação do vírus. Com tudo isso em mente, temos muitas esperanças. Se eu estivesse preso no deserto, sem comida ou água, como lidaria? Como sobreviver? Na verdade, existem muitos ambientes na Terra que simplesmente não são adequados para os humanos habitarem e seriam um verdadeiro desafio para nós sobrevivermos. Bem-vindo ao Curioso Demais. Hoje, vamos ver como sobreviver. Número 1. Ar. O oxigênio é a nossa necessidade humana mais básica e após cerca de 5 minutos sem ele, as pessoas podem começar a sofrer danos cerebrais e morte. Nossos corpos precisam de oxigênio para que nossas células possam usá-lo para produzir energia celular, pois sem ele, como já sabemos, nossos corpos morrerão rapidamente. Número 2. Água. Além do oxigênio, a água é a coisa mais essencial para a sobrevivência humana.
O corpo humano vai lutar para sobreviver por mais de 3 ou 4 dias sem água, mas parece que o máximo que pode durar é até uma semana. Realmente depende do ambiente específico em que o corpo se encontra no momento e da quantidade de esforço físico envolvida. Mas seu corpo usa água em todas as células, órgãos e tecidos para regular a temperatura e manter as funções corporais. Perdemos água através de respiração, suor e digestão, portanto, é muito importante se manter hidratado. Número 3. Alimentos. Nossos corpos são como máquinas e precisam de combustível para funcionar. A comida que comemos é convertida em energia que nosso corpo usa para realizar várias funções. Agora, o corpo humano pode realmente durar muito tempo sem ele, pois começa a usar suas próprias reservas de gordura para sobreviver. Geralmente, isso leva 30 a talvez até 40 dias antes que o corpo morra, pois não tem uma fonte real de energia. Agora, no número 4, abrigo. Encontrar um bom abrigo também pode ajudá-lo a ficar seco e evitar que a pele fique encharcada, o que, como sabemos, é simplesmente desconfortável. E número 5, sono. Já falamos em vídeos anteriores sobre o quão importante é o sono. A falta de sono pode causar uma variedade de problemas para o corpo humano, incluindo uma diminuição nas temperaturas corporais e até alucinações. O sono é um período muito ativo para o corpo que precisa ser processado, fortalecido e reparado. Após 144 horas sem dormir, o corpo humano começará a ter alucinações e a função cognitiva diminuirá rapidamente. Portanto, certifique-se de obter as 10 horas recomendadas por noite, crianças. Agora, como podemos sobreviver? O que é primeiro em nossa lista de sobrevivência? Isso mesmo, é o ar, é o oxigênio. E ótimas notícias, sim, definitivamente ainda estamos na Terra, então temos ar garantido. Qual é o número 2? É a água, a nossa velha amiga. Sim, a hidratação é fundamental. Agora você precisa procurar sinais de vida, porque onde há vida, deve haver água. Todas as coisas vivas precisam disso. Estou falando de vegetação, estou falando de pássaros, estou falando de insetos. Todos eles podem ser um sinal revelador de que a água está em algum lugar próximo. Frutas e cactos contêm água, e esmagando-os com uma pedra, você poderá extrair um pouco de umidade. Outra coisa a lembrarem, pode parecer básico, mas é que a água sempre desce. Obrigado, gravidade! Portanto, caminhar para um terreno mais baixo pode aumentar suas chances de encontrar uma fonte confiável de água. Se você encontrar solo úmido, pode haver uma fonte de água no subsolo. Então, é melhor começar a cavar. O próximo da lista é a comida. No deserto, nem toda planta ou inseto é necessariamente comestível. Então, você vai precisar saber o que comer. Algo a se notar é que, se você não encontrou água, não coma. Péssima ideia. O corpo perde água durante a digestão e você conseguirá sobreviver por muito mais tempo sem comida. Então, concentre-se primeiro na água. A maioria dos especialistas concorda que as principais fontes de alimentos comestíveis serão encontradas no fruto do cactus. E, claro, nos legumes. Todos os frutos do cactus são seguros para comer. Portanto, fique atento. Répteis, acredite ou não, também são uma grande fonte de proteína. Gostoso! E dizem que são muito fáceis de capturar. O próximo da nossa lista é o abrigo. Você precisa estar protegido do calor do sol, que aumentará a temperatura do seu corpo e aumentará a perda de água, levando à desidratação que você realmente deseja evitar. Você precisa encontrar sombra ou construir algum tipo de abrigo para fornecê-la. Talvez até encontre abrigo em uma caverna ou atrás de um afloramento de rochas. É muito importante encontrar um abrigo eficaz, porque o número 4 em nossa lista realmente se encaixa com o número 5. Se você conseguir encontrar um abrigo seguro, aumentará suas chances de ter uma boa noite de sono. Agora, a noite no deserto se torna muito fria, em oposição às altas temperaturas do dia. Você precisará encontrar algum tipo de abrigo que não o exponha ao frio enquanto dorme. Claro, idealmente, um lugar grande o suficiente para você se deitar confortavelmente. Portanto, para concluir, mantenha-se hidratado, fique longe do sol o máximo possível e tente encontrar alguma forma de civilização. Brian Greene disse uma vez: a ciência é um processo que nos leva da confusão ao entendimento. E nós não poderíamos estar mais de acordo, pois a ciência tornou quase tudo simples para todos. Mas há algumas coisas que não têm qualquer explicação. E aqui estão as 10 coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar. 10. O efeito placebo. Todos vocês sabem que quando ficamos doentes, tomamos medicamentos. Quando os cientistas estão testando um medicamento, eles irão frequentemente dar a alguns de seus pacientes o que é chamado de placebo, que é um substituto para a medicina real. No entanto, foi descoberto no passado que alguns pacientes reagem a um placebo como reagiriam à medicina real.
Os cientistas teorizam que este é um exemplo do poder da mente sobre o corpo, porque uma pessoa acredita que está tomando o remédio e começa a se sentir melhor. 9. Porque os ímãs têm duas pontas. Se você olhar para qualquer barra de ímã, você verá que eles têm tanto o polo norte quanto o polo sul. Se você cortar essa barra em ímãs minúsculos, a mesma coisa ainda aconteceria. No entanto, ninguém tem certeza o porquê disso. 8. Por que o Sol é tão quente? Por que o Sol é tão quente? O Sol é enorme, pesado e tem um diâmetro de 1,39 milhões de quilômetros, que é 109 vezes maior que a Terra. A temperatura da atmosfera externa do Sol atinge espantosos 20 milhões de graus Celsius. Normalmente, estrelas similares ao Sol teriam uma temperatura muito menor, mas os cientistas ainda não explicaram por que o nosso Sol é tão especial. 7. A gravidade. Sir Isaac Newton até nos falou da gravidade há centenas de anos, quando uma maçã caiu sobre sua cabeça. Não há uma única explicação sobre como a gravidade funciona exatamente. Talvez a teoria mais simples para a gravidade seja de que ela é apenas um subproduto de todas as outras forças naturais do universo, atuando em conjunto. 6. Sonhos. A ciência ainda pode realmente explicar por que os seres humanos sonham. Algumas pessoas acreditam que sonhar é uma maneira que nossas mentes possuem de filtrar e processar informações. A ciência ainda tem que explicar o que significam os sonhos. Algumas pessoas acreditam que os sonhos contêm mensagens ou significados ocultos, mas ainda não há nenhuma evidência para apoiar essa teoria. 5. Onde estão todos os mamutes? Milhões de anos atrás, os dinossauros perambulavam pela Terra. Tão recentemente como há 10 mil anos atrás, os mamutes existiam no tempo dos primeiros homens. Mas por que já não temos mais esses mamíferos enormes? Há várias teorias para explicar sua extinção. Uma delas é a ascensão da humanidade, que resultou na sua caça até a extinção. Outra teoria é de que uma mudança climática ocorreu em um ponto do passado da Terra, alterando seu ambiente apenas o suficiente para que a sobrevivência se tornasse impossível para esses grandes animais. No entanto, a linha de pensamento mais comum diz que eles morreram devido a uma série de fatores complexos, todos agindo juntos. 4. Vacas bússola. Você já assistiu uma vaca comer? Elas ficam de pé, com a cabeça baixada até o chão, sempre mastigando sua grama e sempre de frente para o norte ou para o sul. Estranho. 3. Bocejo. O bocejo é realmente estranho. O pensamento comum diz que bocejamos como um reflexo, porque não estamos recebendo oxigênio suficiente. Mas ainda assim, ninguém pode explicar por que ver a outra pessoa bocejar nos faz fazê-lo também. 2. ASMR. ASMR, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Estudos têm mostrado que pessoas de todas as idades e antecedentes têm sensações semelhantes através do ASMR, e ainda não se tem ideia por quê. 1. Carboidratos complexos. Os seres humanos são organismos incrivelmente complexos, certo? Eu e você contamos com cerca de 20 mil diferentes genes. Eles ajudam a fazer de nós a diversa e maravilhosa, complexa espécie que somos. No entanto, vocês sabem o que é mais complexo geneticamente do que eu e você? Um tomate! Isso mesmo! Um tomate tem 30 mil genes em sua construção. Por quê? Na verdade, não sei. Ninguém sabe nem pode explicar por que as humildes batatas têm ainda mais genes, chegando a 39 mil genes. Seria de pensar que nós, como criaturas inteligentes e falantes que construíram civilizações, teríamos alguns genes a mais lá dentro que nos fazem funcionar. Mas afinal, podemos não ser tão complicados como pensamos. O que é déjà vu? Você entra em um restaurante pela primeira vez e quando você olha ao redor tem uma forte sensação de familiaridade, mesmo que nunca tenha estado naquele lugar antes. É isso que chamamos déjà vu. Déjà vu é um termo francês que se traduz literalmente em já visto. É essa sensação aterrorizante de já ter experimentado a situação em que estamos. Mas a hora, o local e o contexto do evento são incertos ou possivelmente impossíveis. Embora alguns interpretem o déjà vu em um contexto paranormal, como as experiências de uma vida passada, cientistas e psicólogos explicam isso como uma falha momentânea dos neurônios no cérebro, que cria conexões falsas. Uma ideia é que o déjà vu seja uma espécie de contração cerebral. Como e por que o déjà vu acontece? Quase 60% a 80% da população da Terra experimentou uma sensação de déjà vu. Mas como esse fenômeno estranho ocorre? Infelizmente, não existe uma única explicação para o déjà vu. Essa experiência ocorre sem aviso prévio e tem vida curta, e, portanto, torna-se quase impossível ser estudada, pois os cientistas não podem sentar e esperar que isso aconteça. Existem várias teorias que tentam explicar o déjà vu,
Vamos falar sobre as duas mais comuns amplamente usadas hoje em dia. Familiaridade, memória e reconhecimento. Uma pessoa visita uma nova cidade e decide dar um passeio no parque. Ela se depara com um lago e vê alguns patos nadando. De repente, sente que já esteve ali antes, mas isso é impossível, o que nos leva à nossa primeira teoria de familiaridade e reconhecimento. Essa teoria simplesmente afirma que a lembrança requer dois processos trabalhando juntos: familiaridade e lembrança. Nosso cérebro está constantemente examinando o nosso ambiente para determinar se um objeto ou situação é familiar. Uma vez que um objeto familiar é descoberto, o cérebro localiza uma recordação relacionada a ele com a ajuda do hipocampo, que desempenha um papel importante na memória e no aprendizado, e revivemos toda a lembrança em nosso cérebro. Mas às vezes, quando o cérebro encontra apenas um objeto familiar relacionado ao passado, mas não consegue lembrar o que é ou os detalhes mais refinados desse evento, significa que os dois processos ficaram fora de sincronia. Portanto, nos resta apenas um senso de familiaridade e nenhuma lembrança. É quando experimentamos o déjà vu. Mas isso não explica por que experimentamos o déjà vu para situações verdadeiramente desconhecidas, ou por que não experimentamos para todos os objetos familiares. Isso pode ser explicado por nossa segunda teoria, da atenção dividida. Se usarmos o mesmo exemplo do parque para uma pessoa focada em um balanço, quando nos concentramos em uma parte do nosso ambiente e o resto do mundo se afasta para o inconsciente, de repente voltamos à realidade e parece que já estivemos naquele lugar antes. E de fato, sim. Mas naquele momento não prestamos atenção. Enquanto estávamos nos concentrando profundamente em um objeto em particular, nosso cérebro estava trabalhando de forma subliminar, o que está abaixo da nossa consciência, absorvendo o ambiente e, portanto, sentimos um déjà vu. Isso foi um déjà vu para você? Nosso planeta Terra é um belo exemplo de vida. Temos humanos, animais, répteis, insetos e plantas. Você acha que existe algum outro planeta como o nosso que tenha vida? Você acha que existem alienígenas? E hoje nós estaremos olhando para as principais evidências que provam que os alienígenas existem. 10. Provas antigas de alienígenas em pinturas rupestres. As pinturas rupestres de 10 mil anos de idade encontradas na região de Kurama, na Índia, retratam alienígenas assustadores e sem rosto, e um objeto com antena que se parece exatamente como o que vimos agora como um OVNI. 9. A pintura OVNI é a história da arte alienígena. Durante a Renascença, formas sinistras de OVNIs apareceram em obras de arte em várias ocasiões. Esta é a Madonna com San Giovannino, também conhecida como pintura OVNI, muito provavelmente pintado pelo artista italiano renascentista Domenico Ghirlandaio, por volta do século XV. 8. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, são uma coleção de mais de 10 mil linhas gravadas em areia no deserto. Elas formam cerca de 300 geoglifos de várias imagens retratando animais, figuras e plantas. O que é realmente incrível sobre esses geoglifos é a sua enorme escala, alguns dos quais se estendem por mais de 9 quilômetros e medem mais de 30 metros de largura. Devido à sua grande escala, muitos consideram que estas linhas Nazca devem ter sido criadas de um ponto de vista aéreo, insinuando que os extraterrestres devem ter sido responsáveis. 7. Círculos culturais. Todos nós já ouvimos falar de círculos de cultivo, e a maioria os consideraria um fenômeno bastante moderno. No entanto, o primeiro círculo de cultivo registrado publicamente foi em 1678, na Escócia, que chegou a ser conhecido como Círculo do Diabo. Os círculos de cultivo são frequentemente grandes e complicados em seu design, e tendem a ser encontrados em campos de trigo ou milho, onde os caules são dobrados de formas sofisticadas. 6. Foo Fighters. Não é a banda. Certamente você deve ter se perguntado de onde eles tiraram esse nome, certo? Bem, Foo Fighters foi um termo usado pelos pilotos de aeronaves aliados durante a Segunda Guerra Mundial para descrever uma estranha aeronave avistada que acreditavam se tratar de um OVNI. Em vários relatos foram descritos como luzes ardentes e brilhantes que aceleram pelo ar ou às vezes bem perto do chão. Pesquisadores têm sugerido que os Foo Fighters podem ser explicados como fenômenos eletrostáticos e eletromagnéticos. No entanto, não existem relatos conclusivos sobre o que foram esses avistamentos, e os casos permanecem um mistério até os dias de hoje. 5. Evidências físicas. Existem casos de vestígios ou encontros próximos de segundo grau, o que definimos em ufologia como instâncias onde há interação física com um OVNI. Isso pode ser uma marca de aterrissagem, vegetação danificada ou resíduos estranhos. Há em algum lugar entre 3,5 mil e 5 mil casos vestigiais. Como em qualquer coisa relacionada a OVNIs, esses casos podem ser desmascarados como um embuste, mas alguns até hoje ainda se mostram muito difíceis de se explicar. 4. Projeto Sinal.
O Projeto Sinal foi um estudo oficial sobre a Força Aérea dos Estados Unidos criado para investigar os OVNIs. Ele funcionou entre 1948 e 1949, mas foi mantido em segredo durante anos. As investigações empreendidas pelo projeto pretendiam desmascarar as especulações de que os OVNIs tinham origens extraterrestres. Mas dos quase 13 mil avistamentos que foram estudados, 701 deles simplesmente não puderam ser definidos como anomalias climáticas ou atividade humana. No final, o governo simplesmente teve que classificá-los como objetos não identificados. 3. Área 51. A Área 51 tem sido objeto de muitas teorias conspiratórias ao longo dos anos, principalmente devido ao controle de sigilo que a envolve. Foi utilizada para projetar e construir aviões de combate militares e drones. No entanto, ainda persistem as conspirações a respeito de seu suposto uso como centro de pesquisa alienígena. Mas por que a Área 51? Não é surpresa para nenhum governo ter um centro de pesquisa para a vida extraterrestre. E o local é extremamente controlado no deserto de Nevada, fazendo dele o lugar perfeito para tais pesquisas alienígenas acontecerem. 2. Os marcianos são nossos vizinhos. Quando pensamos em alienígenas, muitas vezes pensamos em marcianos. Nossos vizinhos mais próximos do planeta Marte. A principal razão pela qual olhamos para Marte em busca de vida extraterrestre é porque ele é o planeta mais próximo do nosso, com um ambiente remotamente semelhante. A principal semelhança é que, outrora, havia água em Marte. Evidências recentes mostram que aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 1/5 do planeta era coberto com água. Em 2017, a sonda Curiosity detectou a presença de boro em Marte. E o boro é algo considerado um ingrediente essencial para a vida. 1. A equação de Drake. Astrônomo americano Frank Drake desenvolveu uma equação para estimar o número de planetas que eram capazes de acolher a vida. E também capaz de se comunicar conosco. Em 1961, ele montou uma equação olhando para 7 fatores chaves, incluindo quantas estrelas têm os sistemas solares, a taxa de formação dessas estrelas, o número de planetas que poderiam sustentar a vida e quantos desses planetas poderiam formar vida inteligente. Os números utilizados são discutíveis, mas Drake calculou que havia aproximadamente 10 mil possíveis espécies inteligentes em nosso universo. Olhando para o todo, não há muitas provas concretas para realmente provar que existem alienígenas. Entretanto, eu acho que você deve concordar que existe o suficiente para apanhar nossa curiosidade. Até a próxima vez! Quantos de vocês conseguem ficar longe do telefone enquanto dorme? Se você não consegue ou acha que não deveria, é porque você está com outras pessoas e não quer que elas tenham acesso ao seu telefone. Você é um entusiasta das mídias sociais e não pode impedir que seus dedos atualizem o feed de notícias mesmo que não haja nada de novo. Você é viciado em trabalho e acha difícil se afastar dele. Provavelmente verifica seus e-mails sempre que coloca as mãos no telefone. Ou você está de coração partido e persegue seu ex-amor a noite inteira. Pode haver outras razões também, mas o fato é que você sempre vai encontrar um motivo para dar aquela olhada no aparelho fora do horário, e é nesse momento que você decide ficar com ele na hora de dormir. Parabéns! Você agora é um escravo do seu telefone. Agora que analisamos por que você fica com seu telefone, vamos entender por que não deveria fazer isso. A luz azul artificial à noite, proveniente de telefones e telas, chega em nosso cérebro e confunde o ritmo circadiano, um relógio biológico do nosso sistema que mede o tempo. E um ritmo circadiano bagunçado significaria cair em padrões irregulares de sono. Por exemplo, você ficará com muito sono durante o dia em vez de ter sono à noite. A secreção do hormônio melatonina é reduzida, o que significa que a produção de um hormônio fundamental na manutenção de um ritmo circadiano adequado, que pode ajudar a alcançar um sono restaurador profundo, está perto de ser interrompida. Redução na fase REM do sono. O estágio REM é muito importante para restaurar nossa mente e corpo. Ele atua como um catalisador para criar proteínas, fortalece a memória e também atua na nossa criatividade e habilidades de resolução de problemas. É exatamente por isso que os bebês dormem por longas horas, porque estão no estágio REM do sono. Depois de navegar pelo telefone, você fica mais alerta e com menos sono e nem consegue se concentrar para dormir. Vai acordar cansado e grogue para enfrentar mais um dia difícil. Com um mau humor como esse, seu metabolismo é afetado. Você desenvolve um apetite por alimentos não saudáveis e também corre o risco de desenvolver problemas de saúde. Então estabelecemos aqui que dormir sem o seu telefone é definitivamente uma maneira mais saudável de adormecer e acordar sentindo-se renovado, enérgico e feliz. Experimente hoje à noite, durma como um bebê e pode nos agradecer mais tarde. Alienígenas entrarão em contato. A raça humana está realmente ansiosa para ouvir os alienígenas.
Lançamos dezenas de missões ao espaço na tentativa de aumentar nosso alcance e ver o que está fora do nosso sistema solar, mas ainda não tivemos absolutamente nenhuma resposta. Nós até criamos uma organização chamada SETI, que significa Search for Extraterrestrial Intelligence, a fim de vasculhar o universo em busca de sinais perdidos e comunicações de civilizações avançadas. Então, por que eles não estão respondendo? Bem, você tem que avaliar, antes de tudo, o quão grande é o universo. Se você pegar uma moeda e colocá-la no chão, na sua frente, imagina que este centavo representa a nossa estrela, o Sol. Se for esse o caso, a estrela mais próxima, Alpha Centauri, estaria a 350 milhas de distância. A mesma distância de Newcastle a Brinton, ou de Milão a Roma, ou apenas uma rápida visita às lojas na Austrália. Nessa escala, nossa galáxia, a Via Láctea, ainda teria 7,5 milhões de milhas de diâmetro. Lembre-se de que o Sol tem literalmente o tamanho de 1 centavo neste modelo, e isso é 30 vezes a distância real entre a Terra e a Lua. E isso sem nem mesmo entrar no tamanho do universo como um todo. Dada essa escala, não é surpresa que quaisquer vizinhos que tenhamos não sejam exatamente vizinhos. Afinal, acredita-se que nosso universo tenha cerca de 14 bilhões de anos. Ele contém mais de 1 bilhão de trilhões de estrelas, isso são 21 zeros, e ainda está crescendo. O universo está se expandindo em várias taxas, dependendo de para onde você olha, o que significa que nossos vizinhos podem até estar se afastando de nós exatamente quando tentamos alcançá-los. Pode ser simplesmente uma questão de geografia. Um dos aspectos mais famosos da busca por ETs é o paradoxo de Fermi, que leva o nome do seu criador Enrico Fermi, que em 1950 fez uma pergunta aparentemente simples: onde estão todos? Sua linha de pensamento era que, dado a Via Láctea tem 10 bilhões de anos e 100 mil anos-luz de largura, significa que a luz levaria 100 mil anos para viajar de um lado para o outro. Se outra civilização tivesse inventado uma viagem espacial que pudesse alcançar pelo menos 1% de velocidade da luz, eles certamente teriam colonizado todo o nosso sistema solar 100 mil vezes. Certamente o fato de que não nos disseram que não havia ninguém lá. Nosso planeta natal, Terra, é na verdade um planeta muito especial e não apenas porque é onde vivemos. É o que é chamado de planeta Cachinhos Dourados. Não muito perto do Sol, não muito longe, mas apenas a distância certa para fornecer o nível certo de calor e radiação para estimular o crescimento da vida. Um planeta que sustenta a vida também exigiria água e uma atmosfera equilibrada, de forma a suportar formas de vida que respiram oxigênio e com a densidade de espessura certa para proteger a superfície do planeta da radiação prejudicial, que por sua vez requer que o planeta seja de um certo tamanho e massa, com uma órbita e rotação relativamente equilibrados para fornecer uma quantidade relativa de consistência de luz e calor a uma grande parte da superfície. Alguns têm apenas um lado do planeta voltado para o Sol em um determinado momento. Portanto, há um grande número de fatores a levar em conta quando você pensa em um planeta que poderia sustentar vida, e também precisamos considerar o tempo como uma parte importante da comunicação. Como eu disse, nosso universo é muito antigo e ainda está crescendo. Os humanos existem na Terra há algumas centenas de milhares de anos e só inventamos o rádio nos últimos 100 anos. E se tivermos esperança de ouvir o chamado de outra espécie, estamos trabalhando na suposição de que não apenas eles são inteligentes, não apenas estão transmitindo, mas também começaram a transmitir há centenas, se não há milhares de anos atrás. A invenção da tecnologia de radiodifusão também traz consigo a criação de outras tecnologias poderosas, como a energia nuclear, e vem junto com o aquecimento global e provavelmente a superpopulação e o esgotamento dos recursos naturais. Portanto, é possível que apenas algumas gerações após desenvolver a tecnologia necessária, uma civilização possa ser destruída por meio de um desastre natural ou não. Vale a pena considerar a triste possibilidade que existe vida avançada lá fora no universo, que eles nos viram e simplesmente não querem falar conosco, como uma ligação incômoda que você simplesmente deixa ir para o correio de voz até que te deixe em paz. De qualquer forma, essa é uma informação fascinante para você sobre a busca por vida extraterrestre. Se você souber de qualquer outra informação importante sobre este assunto, informe-nos na seção de comentários. Caso contrário, veremos vocês novamente em breve para aprender mais informações científicas. Até mais! E se você pudesse reviver um momento especial da sua infância voltando ao passado? E se você pudesse ver como seria quando envelhecer? Existe uma maneira de podermos voltar ao nosso passado ou ir embora para o nosso futuro? É possível viajar no tempo? Bem, a verdade é que todos viajamos no tempo. No entanto, a realidade é muito mais confusa. Nem todos os cientistas acreditam que a viagem no tempo é possível. Alguns até acham que é perigosa e uma tentativa seria fatal para qualquer humano que escolhesse viajar. Mas nós estamos curiosos e você também. Então, vejamos algumas teorias da viagem no tempo. Cientista do século XX, Albert Einstein desenvolveu uma teoria chamada relatividade especial.
A teoria da relatividade especial de Einstein diz que o tempo diminui ou acelera, dependendo da velocidade com que você se move em relação a outra coisa. Quanto mais rápido viajamos pelo espaço, mais devagar viajamos pelo tempo, pelo menos para um observador parado. Vamos usar o exemplo do paradoxo dos gêmeos para entender a relatividade especial. O paradoxo dos gêmeos é um experimento mental em relatividade especial envolvendo gêmeos idênticos. Um dos gêmeos, John, decide fazer uma viagem ao espaço em um foguete de alta velocidade, enquanto o outro gêmeo, Jack, permanece na Terra. Digamos que a idade dos gêmeos seja de 15 anos. Quando John decide deixar a Terra em uma espaçonave viajando a cerca de 99,5% da velocidade da luz, que é muito mais rápida do que podemos alcançar agora, ele comemora somente 5 aniversários durante sua viagem espacial. Quando chega em casa, aos 20 anos de idade, ele descobre que seu irmão gêmeo Jack agora tem 65 anos, se aposentou e desfruta de seus netos. Como o tempo passou mais devagar para John, ele experimentou apenas 5 anos de vida, enquanto seu gêmeo Jack viveu longos 50 anos. Aproximando-se da velocidade da luz, John, que estava dentro da nave espacial, envelheceu muito mais devagar que seu irmão gêmeo em casa. Mas isso é realmente uma viagem no tempo? Talvez não no sentido em que geralmente pensamos, mas de acordo com a natureza do espaço-tempo, sim. Portanto, se a jornada de John começasse em 2003, ele levaria apenas 5 anos para viajar para o ano de 2053, enquanto Jack levaria 50 anos. Em certo sentido, isso significa que John esteve viajando no tempo. Até agora, exploramos apenas as viagens para o futuro, mas voltar no tempo é possível? É espantoso pensar em viajar no tempo. E se você voltasse ao passado e impedisse que seu pai e sua mãe se encontrassem, você não teria nascido. Mas se você não tivesse nascido, não poderia voltar no tempo para impedir que se encontrassem. Existem muitos paradoxos que provam ou nos explicam por que a viagem no tempo para o passado é impossível. Vejamos mais alguns deles. Paradoxo do avô. Você viaja no tempo e mata seu avô. Então agora, seu pai não vai nascer, e você também não. Então, se você nem nasceu, quem matou seu avô? Hora de colocar o chapéu pensante, pessoal. Paradoxo do Hitler. Você viaja ao passado e mata Hitler. A história muda e agora não há Hitler. Agora, se Hitler não existe, por que você viajaria de volta para matá-lo? Paradoxo do ciclo infinito. Um homem viaja de volta ao passado e se casa com uma mulher. Depois disso, ele volta ao presente. A mulher engravida e agora tem um filho. Anos depois, esse filho se torna o viajante do tempo que vai ao passado e se casa com a mesma mulher. Então agora, quem é o filho e quem é o pai? Tenho certeza de que esses cientistas estão corretos e assumindo que viajar para o passado causaria um paradoxo, então temos a nossa resposta. Viajar no tempo para o passado é impossível. Então, para responder sua pergunta, é possível viajar no tempo? Para o futuro, sim, mas para o passado, por enquanto, não. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para voltar no tempo e ver mais vídeos interessantes no Curioso Demais.